Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, um passo de fé. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, da Tua bênção. Aqui em meio à natureza buscamos a Tua bênção sobre mim e os meus irmãos. Derrama o Espírito Santo sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um passo de fé. Esta é a última lição do trimestre que nos ensinou como compartilhar a fé que temos, como testemunhar, como falar de Jesus, como revelar Jesus na nossa vida. Queridos, o verso áureo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses 2, 5 a 7. Jesus Cristo se tornou um de nós. Esvaziou-se da sua forma divina. Não esvaziou-se da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou de usar a forma divina. Ao tomar a forma humana, se tornou um de nós. Que tremendo sacrifício! Que imenso amor! Isto se chama o mistério da piedade. Abandonar as glórias do céu, a adoração dos anjos e a comunhão com o Pai foi um sacrifício inimaginável. No entanto, Jesus veio a este mundo de sofrimento, de morte, para revelar o caráter e o amor do Pai, reconquistar o afeto do ser humano e resgatar a humanidade. O preço da nossa redenção jamais poderá ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com Jesus Cristo diante do trono de Deus. Quando estivermos deslumbrados com o Redentor lá no céu, no lar eterno, então nos lembraremos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não apenas se tornou um de nós, exilado das cortes celestiais, mas também enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Nesse momento, lançaremos nossas coroas aos pés de Jesus Cristo, entoando o cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a glória, a sabedoria, a força e a honra e louvor. Queridos, o mistério da piedade está revelado na vida e obra de Jesus Cristo. O sacrifício que Jesus fez pela nossa salvação é algo incalculável. Obedecer à orientação de Jesus e aceitar o seu comando e nos unirmos a Jesus para alcançar pessoas perdidas exige sim sacrifício para você e sacrifício para mim. Embora o nosso sacrifício não se compare ao de Jesus, ganhar pessoas também é um salto de fé. Nós saímos da nossa zona de conforto e seguimos para o desconhecido. O Senhor nos chama para fazermos o sacrifício, mas as alegrias de conquistarmos almas para Jesus oferece recompensas muito maiores. Na parte de domingo, o amor abnegado de Jesus. Você compreende o amor de Jesus? Por mais que falemos tanto sobre o amor de Jesus, nós não o compreendemos plenamente, porque é um mistério da piedade. Paulo nos encorajou a ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 5. Aqui nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus é o padrão que se coloca diante de você para ser imitado, para ser assimilado, para ser entronizado na vida. Por isso, Paulo diz claramente: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para ter os mesmos sentimentos de Jesus, para sentir como Jesus sentia e amar como Jesus amava, nós precisamos ter a mente de Jesus. Sem a mente de Jesus, nada conseguiremos. E quem vai implantar a mente de Jesus em você? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que implanta a mente de Cristo, comunica a vida de Jesus para você, dá para você o caráter de Jesus,
os talentos de Jesus, dá para você também o temperamento de Jesus. O temperamento de Jesus é comunicado para você através da comunhão com Ele. Você começa a sentir e a reagir diante das circunstâncias da forma como Jesus reagia, a tratar as pessoas como Jesus tratava. E aqui lemos no verso 6, falando de Jesus que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus é igual a Deus, era igual a Deus e sempre será igual a Deus. Com a diferença de que, quando Jesus Cristo se tornou um de nós e nasceu do ventre da Virgem Maria, ele assumiu a forma humana, continua sendo Deus, mas ele tem a forma humana. O Pai não tem a forma humana. O único rosto divino que nós conhecemos é aquele que se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, e é Jesus. Aqui diz o verso 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se rebaixou. Mesmo que Jesus Cristo tomasse a forma de um anjo, já seria muita humilhação. Mas ele não tomou somente a forma de um anjo, ele tomou a forma humana dos pecadores, da família humana pecadora, inimiga de Deus. Aquela que traiu a confiança de Deus quando Adão e Eva pecaram e passaram para Satanás o domínio e passaram para Satanás a autoridade, a soberania sobre o planeta Terra. Jesus se tornou membro da família humana, o segundo Adão. O primeiro Adão entregou o poder a Satanás. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio para revelar quem é o Pai, o caráter verdadeiro do Pai, mostrar o amor do Pai e reconquistar o domínio e a soberania do planeta Terra, da família humana. Louvado seja Jesus Cristo. E aqui nós lemos ainda no verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele viveu uma vida de obediência ao Pai. Ele não fazia a vontade dele. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, o prato preferido de Jesus era fazer a vontade do Pai. Qual é o prato preferido seu? Ah, meu querido irmão, querida irmã, que o prato preferido seu seja o fazer a vontade do Pai Celestial. O que queres que eu faça, Senhor? Fazer a vontade do Pai, cumprir com a vontade do Pai. E aqui no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, quando ele se viu em face da morte no jardim do Getsemane, ele orou por 3 vezes, Pai, se possível, passe de mim este cálice. A natureza humana de Cristo estava tremendo diante da morte. Por isso ele pediu por 3 vezes, se é possível salvar a humanidade sem precisar passar pela morte, passa de mim este cálice. Mas o pai disse o que para o filho? Não, meu filho, você tem que morrer para salvar a humanidade. Você tem que morrer para mostrar que o meu caráter é de amor, é de salvar o que está perdido. Eu não vou abandonar a minha criação, eu não vou abandonar estes que pecaram contra mim, mas a minha graça os cobrirá, a minha graça os alcançará. E você, filho, é a revelação da graça divina. Por isso, filho, eu não posso passar de você o cálice da morte, você terá que beber. E Jesus Cristo disse, seja feita a tua vontade. Jesus aprendeu a falar, seja feita a tua vontade, não somente na hora do Getsemane, ele aprendeu durante toda a sua existência de 33 anos na terra a falar, seja feita a tua vontade. Nós precisamos também, em todas as circunstâncias da vida, não só no sábado, mas qualquer dia da semana, nós precisamos estar sempre dizendo, seja feita a tua vontade. O que queres que eu faça? Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Envia-me a mim, usa-me. Queridos, o exemplo de Jesus mostrado aqui em Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 8, é o exemplo que nós temos que imitar. O verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus exaltou o Pai, por isso o Pai exaltou o Filho, colocando o nome de Jesus acima de todos os nomes. Por isso, ao se pronunciar o nome de Jesus, todos se ajoelharão,
mesmo Satanás, mesmo os demônios, lá no final dos 1000 anos, antes de serem queimados, eles vão dobrar os joelhos e eles vão confessar que Deus é justo e que o nome de Jesus Cristo é acima de todo o nome. E aqui diz no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos, ímpios, justos, santos em Cristo, e os ímpios também, e Satanás também, e os demônios. Todos confessarão que Deus é justo. Por isso nós entendemos este verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, ou seja, os anjos, e na terra, seres humanos, santos e pecadores e ímpios, não somente os salvos, mas também os perdidos, eles terão que confessar, e debaixo da terra, se referindo aos demônios. E o verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. A soberania de Jesus, conquistada pelo seu sangue, pela sua morte na cruz. Desde a eternidade, Jesus era igual a Deus. Paulo escreveu assim: Cristo Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Há pessoas que pensam que Jesus, o Filho de Deus, é inferior ao Pai. Não, queridos. O Pai não é superior, o Filho não é superior. O Pai e o Filho, eles se chamam Deus. E o nome dado ao Pai é YHWH, traduzido por Jeová. Mas este nome é dado ao Pai e também é dado ao Filho. Queridos, por isso nós não podemos entender e aceitar que Jesus foi criado em algum tempo na eternidade. Não. Ele é eterno com o Pai. O título de filho é um título profético. O título de pai e filho são títulos proféticos que só podem ser entendidos dentro do plano da salvação. Fora do plano da redenção, não existe o título pai e filho. Dentro do plano da salvação, nós podemos entender quem é que deu a salvação, o Pai. Quem executou a salvação na cruz, o Filho. E quem distribui as bênçãos da salvação para você e para mim, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toma posse da graça divina, é o Espírito Santo que toma posse da mente de Jesus, dos talentos de Jesus e implanta em você. Isso não é o Pai e não é o Filho, é o Espírito Santo que aplica e que distribui as bênçãos do sacrifício de Jesus Cristo. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão envolvidos no plano da salvação. E é assim que nós podemos entender e devemos entender a divindade. Você só conhece da divindade aquilo que a Bíblia revela. E tudo que a Bíblia revela da divindade é em relação ao plano da redenção. Portanto, queridos, louvamos a Deus que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. A essência do pensamento de Jesus era o amor abnegado. A essência da sua vida também tem que ser o amor abnegado. Seguir a Jesus significa amar como ele amou, servir como ele serviu e ministrar como ele ministrou. Permitir que Cristo, por meio do Espírito Santo, nos esvazie das nossas ambições egoístas. Isto nos custará algo, nos custará a autorrenúncia. Custou tudo para Jesus, mas as Escrituras declaram acerca de Cristo dizendo: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2:9. Assim também Deus vai exaltar você. Não exaltou só a Jesus. Todos os irmãos de Jesus, todos os resgatados pelo sangue de Jesus, serão exaltados juntamente com ele. Porque tudo que o Filho Jesus herdou, nós também herdamos, porque nós somos um com Jesus. O céu valerá qualquer sacrifício que fizermos aqui. Haverá sacrifícios ao longo do caminho, mas as alegrias do serviço o superarão, e a eterna alegria de viver com Cristo na eternidade fará com que qualquer sacrifício pareça insignificante. Queridos, por isso Jesus disse lá em Mateus 16:24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus viveu uma vida de renúncia,
para fazer unicamente a vontade do Pai. E você e eu somos convidados para vivermos uma vida de renúncia, para fazermos a vontade do nosso Pai. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, crucifique ali o seu eu, suas vontades não santificadas. Crucifique o seu eu e entronize Jesus na sua vida, no trono do seu coração. Que Deus o ilumine, que Deus o abençoe. Na parte de segunda-feira, o chamado ao compromisso. Deus, o Pai, chamou o Filho para um compromisso de salvar a humanidade a qualquer custo. Jesus Cristo também nos chama ao compromisso. Nós temos que ser homens e mulheres comprometidos com Jesus. Não é o que eu gosto de fazer, não é o que me agrada fazer, mas é aquilo que agrada ao meu Pai. É aquilo que o meu Pai planejou para a minha vida. É assim que nós deveremos viver e ser. Imagine que você é Pedro ou João. O sol acaba de nascer na Galileia, afugentando o frio da noite. Você só pensa em uma coisa: pescar muito mais peixe, porque esta era a profissão de Pedro e de João. A pesca está muito boa e você está ansioso por outro dia de ótima pescaria. Então, você se encontra com Jesus Cristo, o Cristo de Nazaré. Mal sabe que, em instantes, sua vida mudará e você nunca mais será o mesmo. Esta é a história que nós estamos contando, que foi relatada em Mateus capítulo 4, verso 18 a 20. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos ler então os versos 18 a 20. Veja como é que eles se encontraram com Jesus Cristo. Aqui lemos: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão deixar de pescar peixe e vão pescar seres humanos, homens e mulheres, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio ser pescadores de homens. Revelar Deus, falar de Deus, atrair as pessoas para Deus e mostrar que existe um mundo muito melhor, chamado Novo Céu e Nova Terra, que é o que o nosso Pai está preparando para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Isto é ser pescador de homens. E aqui diz o verso 20. Então, eles, deixando logo as redes, o seguiram. Queridos, é fácil nós lermos aqui que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, mas esta é uma decisão muito difícil. Mudar a nossa profissão, deixar o que estamos fazendo, acostumados a fazer, para sermos pescadores de homens, para sermos missionários, isto não é fácil. No Evangelho de João, quando nós lemos no capítulo 1 de João, nos versos 35 em diante, nós descobrimos que Pedro e André, eles já tinham se encontrado com Jesus antes deste dia relatado ali em Mateus. Em Mateus, capítulo 4, verso 18 a 20, é o chamado de Jesus para Pedro abandonar a pescaria e se tornar um missionário. Mas antes deste chamado, Pedro e André já tinham conhecido Jesus, mas não tinham se comprometido com Jesus. Vejam agora em João capítulo 1 e o verso 35. Nós lemos aqui: No dia seguinte, João estava outra vez e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era já quase a hora 10ª. Passaram o dia com Jesus. Um deles era André. O André. E aqui diz o verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Entenda que André passou o dia com Jesus. E Pedro ainda não tinha ouvido falar de Jesus. E aqui no verso 41 diz: E este, André, achou primeiro ao seu irmão Simão, Pedro, que é o Pedro, não é? Simão é o Pedro, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado
Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe. E disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe era da mesma cidade de Pedro e de André. Jesus encontrou Filipe e o chamou. E o verso 45 diz, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Você está percebendo que todos que se encontravam com Jesus se apaixonavam por Jesus e se tornavam missionários? É impossível você se encontrar com Jesus sem se apaixonar por ele. E você se torna um missionário. André levou Pedro a Jesus. Filipe levou Natanael a Jesus. Eles diziam, vem e vê. Venham e vejam. Assim também você e eu, meu querido irmão. Você já se encontrou com Jesus? Você já saboreou o amor de Jesus? Você já olhou nos olhos de Jesus? Você ama Jesus? Então você precisa contar para os outros. Quão precioso é Jesus. Eles deixaram seus barcos, ocupação e ambiente familiar para seguir a Jesus porque sentiram um chamado para um propósito mais elevado. Aqueles pescadores comuns reconheceram que tinham sido chamados para uma missão extraordinária. Pode ser que Deus não o esteja convidando para deixar a sua profissão, mas Ele está chamando você para um propósito maravilhoso, isto é, ser missionário. Missionário é aquele que se apaixona por Jesus e sai por aí contando no trabalho, na escola, nas ruas, nos mercados, contando de Jesus. Quando ele conversa com as pessoas, vem do coração dele e sai pela sua boca o amor de Jesus. Aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Você transpira Jesus Cristo para os outros. Mateus capítulo 9, verso 9, fala do chamado que Jesus fez para Mateus, o cobrador de impostos. Veja, Mateus capítulo 9 e o verso 9. Aqui nós lemos, Mateus capítulo 9 e o verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Ele era um cobrador de impostos. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O que nós entendemos ao lermos aqui, que Jesus chamou Mateus, Mateus seguiu a Jesus e marcou um jantar na casa dele. Um jantar onde estava Jesus, Mateus e todos os amigos de Mateus, os ricos, os publicanos, os cobradores de impostos, estavam todos assentados na mesa com Jesus Cristo. Queridos, vocês já perceberam que tão logo Mateus aceitou a Jesus e o seguiu, ele já se tornou também um missionário? Porque ele já marcou uma janta na sua casa para convidar os seus amigos, para que eles conhecessem o seu novo amigo, Jesus. Quando você se torna amigo de Jesus e ele se torna o seu Salvador, você quer mostrar para os outros o seu novo amigo, Jesus. Quão bom é Jesus Cristo, quão precioso. Você passa Jesus Cristo para os outros, sem fazer muito esforço não, porque é o que está dentro do coração, a boca vai falar. Os cobradores de impostos no mundo romano muitas vezes extorquiam e oprimiam as pessoas, por isso eram malquistas. Mas Mateus era um bom homem, era um cobrador de impostos, mal visto, mas ele era um bom homem. E ele recebeu o convite de Jesus, segue-me, e o seguiu. Os cobradores de impostos eram odiados, desprezados em Israel, e o convite de Cristo, segue-me, indica que Mateus tinha ouvido falar de Jesus e desejava segui-lo. Quando o convite chegou, ele estava pronto. Mateus ficou surpreso que Cristo o tivesse chamado para ser um discípulo. No fundo do coração, desejamos algo mais na vida. Todo ser humano deseja algo melhor, uma vida melhor. Morar num lugar onde não haja morte, não haja ladrão, não haja necessidade, não exista fome. Todos desejam lá no fundo do coração um lugar melhor. Pois bem, meu querido irmão, este lugar melhor
ele existe. Chama-se céu, nova terra. É o sonho de Deus para você. E nós temos que contar isso para as pessoas. Deus vai iluminar a sua vida para ser um missionário. Na parte de terça-feira, Paulo, o instrumento escolhido por Deus. Deus escolhe as pessoas mais improváveis. Pessoas que você não escolheria. Quem escolheria Saulo? Saulo era o inimigo número 1 do povo de Deus, um assassino. Um homem que saía pelas ruas, pelas cidades, caçando cristãos e matando os cristãos. Este era o homem mais improvável de ser chamado. Mas Deus chama as pessoas improváveis, bandidos, traficantes. Queridos, Deus os chama e Deus os transforma. E as pessoas, quando percebem a transformação na vida destas pessoas que eram más, elas querem saber como isso aconteceu. Como este bandido, como este traficante, como este homem desonesto, este assassino, como ele se tornou uma pessoa diferente e agora só fala do amor, da bondade, da ternura. Eu quero conhecer esse Deus. Deus transforma as pessoas para que as pessoas se tornem testemunhas vivas de Jesus. Quando Paulo aceitou a Cristo, sua vida mudou radicalmente. Cristo lhe deu um novo futuro. O tirou da sua zona de conforto e o levou a experiências que ele jamais tinha imaginado. Mediante o Espírito Santo, o apóstolo Paulo proclamou a palavra de Deus para milhares no mundo mediterrâneo. Seu testemunho mudou a história do cristianismo, mudou a história do mundo e muda também a sua vida. Porque nós, ao lermos o Novo Testamento, estamos lendo, na maioria das vezes, as cartas de Paulo. Quase que o Novo Testamento inteiro foi escrito por Paulo. Então, quando você está lendo o Novo Testamento, você está também sendo transformado pelo mesmo poder que transformou a vida de Paulo. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 9 e vamos ver dos versos 3 a 6. Atos capítulo 9 e os versos 3 a 6. Aqui nós lemos a história de Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Queridos, Jesus se encontrou com Saulo na estrada de Damasco. Ele caiu por terra. Ele se tornou cego. Para que ele pudesse enxergar Jesus, Deus tirou a sua visão natural. Assim como aconteceu com Sansão, você se lembra? Foi quando Sansão ficou cego que ele começou a enxergar Deus e se converteu a Deus. E foi usado por Deus. Saulo também perdeu a sua visão natural. E assim ele pôde perguntar: Quem é, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu faça? Esta é a pergunta que Deus quer ouvir da sua boca. Esta é a pergunta que Deus quer ouvir de você. Que queres que eu faça? É a disposição de fazer a vontade do Pai. É a disposição de cumprir com a missão. Deus o Pai deu uma missão para Jesus nesta terra: ser missionário. Deus o Pai quer dar uma missão para você, meu querido irmão. Uma missão de ser missionário. Você pode trabalhar de sapateiro, você pode trabalhar de mecânico, você pode trabalhar como médico, ou como advogado, ou como dentista, mas a sua verdadeira profissão é ser missionário. Porque você vai usar todo o trabalho que você faz, você vai usar toda a clientela que você tem para revelar Jesus Cristo. Jesus escolhe candidatos improváveis para testemunhar do seu nome. Pense nos endemoniados que se tornaram missionários. Pense na mulher samaritana, que era uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Queridos, ela se tornou uma missionária. Pense na prostituta que foi carregada e arrastada até os pés de Jesus Cristo. Pense no coletor de impostos, nos pescadores e agora pense no feroz perseguidor Saulo. Todas estas pessoas, podemos dizer, eram pessoas improváveis, mas Deus as chama.
Deus as capacita, Deus as transforma. Por que Deus deixou tudo isso escrito na Bíblia? Para mostrar para você que Deus também o está chamando. Se você está assistindo essa mensagem, é porque Deus tem um chamado para você. E Deus tem uma transformação para ser operada na sua vida e fazer de você também um missionário. O método de Jesus ainda é o mesmo: chamar pessoas improváveis. Nós queremos ler agora com você Atos capítulo 28, versos 28 a 31. Atos capítulo 28 e os versos 28 a 31. Aqui está falando de Paulo. Paulo foi levado preso para Roma, ficou na cela, e ele tinha oportunidade de evangelizar o soldado que estava ali cuidando dele na cela. Ele tinha a oportunidade de receber amigos ali naquela cela. E todos os amigos que vinham ali naquela cela, ele falava de Jesus. Diz aqui, capítulo 28 e o verso 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo, o apóstolo dos gentios, estava agora em Roma, preso, um missionário preso, mas não um missionário mudo. Vou repetir, um missionário preso, mas não um missionário mudo, porque um missionário nunca vai ficar mudo. Ele pode estar preso, mas ele testifica de Cristo na prisão. Ele pode estar numa cela, ou pode estar em qualquer lugar, ou num tribunal para ser julgado, mas ele testifica de Jesus Cristo. Os missionários de Jesus não são mudos. Paulo se tornou missionário para os gentios. E aqui diz que os gentios ouvirão a verdade. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Os gentios somos nós, você e eu. Nós éramos considerados gentios, mas pelo evangelho da graça que nos alcançou, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Enquanto Paulo estava na prisão domiciliar em Roma, Paulo afirmou que a salvação de Deus foi enviada aos gentios. Ele recebia todos os que o visitavam e pregava a palavra para eles. Ao fim da sua vida, ele pediu para Timóteo que fizesse a obra de um evangelista. Paulo disse para Timóteo: faça a obra de um evangelista, pregando a tempo e fora de tempo. Timóteo, que era filho na fé de Paulo, ele se tornou também um grande evangelista. Foi para Timóteo que Paulo escreveu dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Paulo cumpriu com a missão de missionário, comprometido 100% com Jesus Cristo. Timóteo se inspirou em Paulo e se tornou também um missionário, comprometido com Jesus. Ainda que o nosso chamado não seja dramático como foi o de Paulo, Deus está nos convocando para participarmos da sua obra, de mudar o mundo, de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Apesar das dificuldades que Paulo enfrentou, Paulo permaneceu fiel ao seu chamado. A história desse ex-perseguidor dos cristãos, que se tornou o defensor mais influente e importante da fé cristã, é um poderoso testemunho do que Deus pode fazer por alguém que aceita Jesus como Salvador. Onde estão os Paulos modernos? Onde estão os Timóteos de hoje? Que você seja um Paulo moderno, um Timóteo moderno, um missionário de Jesus. Na parte de quarta-feira, as exigências do amor. O verdadeiro amor, ele exige atos de amor, obras de amor. O amor se manifesta em ações. Ninguém ama no anonimato sem fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que expressar o seu amor em atos de caridade. Aqui diz: o amor nos instiga a fazer algo pelos perdidos. Paulo declara: o amor de Cristo nos constrange. O amor, isto está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos move. O amor de Cristo nos leva, nos conduz a fazer coisas por Cristo Jesus. Quem está possuído pelo amor de Cristo, ele não é uma árvore infrutífera. Onde ele for, em qualquer lugar, ele vai revelar o amor de Cristo. As pessoas poderão ver o amor de Cristo nos olhos, nas palavras, nas ações. A essência do cristianismo não é abandonar coisas ruins para sermos salvos. Jesus não abandonou coisas ruins no céu.
Ele abandonou coisas boas para que os outros fossem salvos. Jesus não nos convida apenas a dedicar tempo, talentos e tesouro à sua causa. Ele nos convida a dar a nossa vida. É mais do que dedicar tempo para Jesus Cristo. É dedicar a nossa vida. É a vida toda, minha, que pertence a Jesus Cristo. Deixar-se consumir, brilhando o amor de Cristo. Deixar-se consumir, fazendo brilhar o amor de Cristo sobre as pessoas. Numa reunião matinal, com os discípulos às margens do Mar da Galileia, Jesus destacou de maneira brilhante as exigências do amor divino. Nós lemos em João capítulo 21 e os versos 15 em diante. João capítulo 21 e os versos 15 em diante. E depois de terem jantado, depois de Jesus ter comido com os discípulos, isso está falando após a ressurreição de Jesus. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Por que é que Jesus perguntou: amas-me mais do que estes? Porque durante os 3 anos e meio que Pedro andou com Jesus, ele sempre estava dizendo que amava Jesus mais do que todos. Mas ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. Como ele negou a Jesus 3 vezes, agora Jesus Cristo por 3 vezes pergunta: Pedro, você me ama mesmo? A primeira vez, nós lemos aqui no verso 15. E agora no verso 16, a segunda vez, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus, por 3 vezes Jesus pediu a confirmação do amor de Pedro. Jesus Cristo leva em consideração a sua vida. Quando você o nega, ou quando você o confessa diante dos homens, isso não significa nada, não. Significa muito para Jesus. Por isso que Jesus disse: se você me negar, eu também te negarei diante do meu Pai. Mas se você confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei o teu nome diante do meu Pai. Jesus pediu de Pedro uma confissão, uma declaração de que amava Jesus Cristo. Jesus está olhando para você, meu querido irmão, nos seus olhos, e ele pergunta para você o que perguntou para Pedro: você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Pregue a minha palavra, o evangelho da graça, para aqueles por quem eu morri, por aqueles por quem eu derramei o meu sangue. Ele olha nos seus olhos e pergunta: você me ama? E por que é que você só fica em casa, vai trabalhar e volta para casa, e você não está se preocupando com as pessoas que vivem à sua volta? Pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus, e você não está preocupado? Você me ama mesmo? Queridos, quem ama Jesus Cristo se torna um missionário. Ele fala para os vizinhos, ele fala para os companheiros na escola ou os companheiros no trabalho, na universidade. Você me ama? Pergunta Jesus, assim como ele perguntou para Pedro. Se você me ama, cuide daquelas almas pelas quais eu morri. Apacenta as minhas ovelhas. Na parte de quinta-feira, o compromisso do amor. No fim da conversa entre Pedro e Jesus, 2 homens caminham na praia. Enquanto as ondas batiam na areia, Jesus falou para Pedro sobre o custo do discipulado. Ele desejava que Pedro soubesse o que enfrentaria caso aceitasse o convite: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para Pedro o que aconteceria no futuro na sua vida como cristão. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 21, verso 18 e 19. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando:
com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Queridos, Jesus Cristo deixou claro, assim como perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Assim como me odiaram, também odiarão a vocês. Pedro, você vai morrer com a mão estendida. Pedro, eu estou falando para você que quando você era mais jovem, você ia aonde você queria ir. Você planejava, eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa, e você fazia. Mas quando você ficar velho, você não vai mais fazer isso. Porque alguém vai pegar pela sua mão e vai arrastá-lo e puxá-lo para um lugar que você não gostaria de ir. Jesus aqui está falando da morte que Pedro teria na sua velhice. Pedro morreu como um mártir em Roma. E ele estendeu as mãos na cruz, como Jesus Cristo estendeu as mãos na cruz. Só que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Queridos, Pedro não se considerava digno de morrer exatamente como Jesus morreu. Por isso pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E o verso 19 diz assim, e disse isto significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Este discípulo a quem Jesus amava é o que escreveu o Evangelho de João. João, quando escreve, ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Foi ele quem escreveu o Evangelho de João. Por que ele não escreveu aqui? Pedro, olhando para trás, viu a João. Era João que estava escrevendo. Ele preferia dizer o quê? E Pedro viu aquele a quem Jesus amava. João tinha certeza de ser o discípulo amado, porque ele escolheu ser o discípulo amado. Sabem, queridos, não foi Jesus que escolheu João para ser o discípulo amado. Foi João que se escolheu. Não foi Jesus que disse, olha, João, o seu título será discípulo amado. Não, foi João que escolheu o título, eu sou o discípulo amado. Ele que escolheu deitar no peito de Jesus Cristo. Quando Jesus deitava, os discípulos deitavam também para passar a noite. João escolheu deitar do lado de Jesus e colocar a cabeça no peito de Jesus. É uma escolha. Você escolhe ser mais íntimo de Jesus do que todos. Você escolhe ser o discípulo amado. Cristo predisse o martírio de Pedro. As mãos do apóstolo também seriam estendidas em uma cruz. O Senhor ofereceu para Pedro uma escolha. O apóstolo poderia experimentar a maior alegria, ver pessoas ganhas para o reino de Deus. No dia do Pentecostes, Pedro veria milhares de pessoas ganhas para o reino de Deus. Ele realizaria milagres em nome de Jesus e o glorificaria diante de milhares de pessoas. Ele teria a alegria eterna da comunhão com Cristo em sua missão. Mas este privilégio tem um preço. Exigiria o sacrifício supremo. Cristo convidou Pedro a assumir o compromisso de maneira bem consciente, pois o apóstolo agora sabia que nenhum sacrifício, por maior que fosse, deveria impedi-lo de se unir a Jesus em sua missão. Assim como Pedro aceitou o sacrifício, aceitou a perseguição, aceitou a morte como mártir, assim também nós devemos estar dispostos a tudo para cumprirmos com a missão que Jesus nos deu. Abra sua Bíblia em 1ª carta de João e vamos ler o verso 3, 16 a 18. A primeira carta de João, capítulo 3 e os versos 16 a 18. Aqui nós lemos: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você está percebendo que o cristianismo é diferente daquele cristianismo que é ensinado muitas vezes por aí, que diz que Jesus Cristo fez tudo, você não precisa fazer nada? Não, queridos. Jesus não fez tudo para que você não precisasse fazer nada. Jesus deu o exemplo para você como deve viver. Jesus Cristo nos deu o exemplo de como ser missionário, como amar as pessoas, como conduzir as pessoas à salvação. Aqui nos diz, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós. E nós o que devemos fazer? E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ser missionário, testificar de Cristo, custou a vida de Pedro. Ele foi martirizado.
João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, não morrendo ali, ele foi exilado na ilha de Patmos. Queridos, todos os discípulos passaram por sofrimentos. Hoje, os discípulos de Jesus passam por sofrimentos. Muitos mártires ainda darão a vida por Jesus Cristo, antes da porta da graça se fechar. E você está sendo convidado também a revelar este amor de Deus na sua vida. O amor, ele é expresso em obras. Por isso diz aqui o verso 17, 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar, ou seja, fechar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Se você sabe que na sua igreja, na sua vizinhança, no seu trabalho, ou seja, você tem conhecimento de pessoas que estão passando fome, pessoas que não têm teto, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio nenhum. O que é que você faz por essas pessoas necessitadas? Lembre-se, quando Jesus Cristo falou, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, nós somos chamados a viver uma vida de amor, de misericórdia, de caridade, estendendo a mão para salvar, levando alimento, levando roupa, dando nosso tempo para minorar o sofrimento daqueles que vivem à nossa volta. Jesus Cristo foi missionário, esta foi a profissão que o Pai escolheu para o seu Filho, ser missionário neste mundo, e Deus escolheu também para você a profissão de missionário. Aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Por isso, queridos, Deus nos fala aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. Meus filhinhos, não amemos somente de palavra, não somente de língua, mas amemos por obra e em verdade. Amor de verdade. Deixar-se gastar para salvar almas. Fazer o que for possível e até o impossível para conduzir pessoas para o reino de Deus. Jesus Cristo voltará muito em breve. E quando Jesus Cristo voltar, você poderá se reunir com a sua família, se reunir com seus amigos que você evangelizou, que você salvou, os filhos e filhas na fé que você tem. Eu, louvado seja Deus, possuo muitos filhos e filhas na fé. E quando Jesus voltar, poderemos dizer, eis-nos aqui, Senhor Jesus, com aqueles que o Senhor nos deu. E Jesus Cristo dirá, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo e que você seja missionário. Amém? Amém. Louvado seja Deus.